todos, bom dia. Hoje nós vamos ler o nosso devocional, continuar no tema da semana que fala a verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo, só que agora a parte 2, né? Como a gente tem visto durante toda a semana. Então o devocional de hoje, sexta-feira, 3 de dezembro, se encontra em Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Daí o comentário do pastor Joel. Perceba que a mensagem a ser pregada não é sua, mas é a mensagem do Senhor. Portanto, leia e estude a palavra de Deus para conhecer a mensagem. Afinal, como passar a mensagem se não a conhece? Então, como a gente já viu, né, de segunda até hoje, nós temos que conhecer, nós já temos claro qual que é a função da igreja, né? Que a nossa função é mostrar Jesus ao mundo, é fazer o nosso ID, a nossa parte, pregando o evangelho através do amor de Cristo a todos, sem distinção, sem restrição, a todos, como Cristo nos ordenou. E aí também nós vimos, eu coloquei algumas anotações, porque durante a semana os devocionais mostram que a gente precisa falar de Cristo, porque nós estamos hoje com uma função muito... Hoje, né, não que antes não fosse, mas hoje o contexto que a gente vive é um contexto totalmente contrário à palavra de Deus. Então hoje falar de uma coisa que não é material, às vezes é até difícil de ser explicado, né? E o que nós pregamos, o amor de Cristo, a salvação de Cristo, não é algo que a gente pode palpar, né? A gente fala de uma vida pós-morte, a gente fala de uma salvação eterna, então a gente tem convicções que a Bíblia nos mostra que não são palpáveis. E aí o texto fala pra gente que isso também é uma dificuldade, né? Como anunciar Cristo, que não é algo que a gente consegue materializar, né? Dentro de uma sociedade tão materialista, onde tudo, os meios de comunicação, as mídias, tudo leva a gente a pensar nisso, no hoje, na preocupação, no que comer, no que beber, como o Senhor mesmo já deixou ali pra gente em Mateus, né? Por que a gente anda ansioso com tudo isso? Pois sendo que nós temos o Senhor que cuida de nós. Então nós temos aí um desafio de falarmos de Cristo, da salvação dele a todos, uma missão, além do desafio é uma missão que o Senhor coloca para nós, mas ele adverte a gente algumas coisas. Por exemplo, a palavra ela não pode ser transmitida como nós somos essa geração eleita para transmitir. E não dá para a gente ficar falando de costumes, ele alerta isso durante a semana, que a gente tem que pregar o quê? O evangelho em si. O que é o evangelho? Se não o amor, se não o perdão, se não a salvação. Então a gente tem que se atentar a isso. Ele também fala que esses valores, esses conceitos de Cristo é o que a gente tem que ensinar. Então, valores e conceitos segundo a palavra de Deus, quando a gente vai levar ao mundo esse amor, esse conhecimento, essa salvação. Então, não é pelo que eu acho, não é pela minha convicção, não é pela minha experiência, e sim, a gente já tem uma direção aqui. E aí ele coloca também, entender que o nosso dever é anunciar e Cristo vai fazer o restante. Então a gente não pode nem selecionar, eu vou falar pro meu vizinho que esse já é bonzinho, já não, ele não bebe, não temos que fazer nenhuma distinção. Nós temos que levar a todos, anunciar a todos. E aí, às vezes a gente fica assim, mas pra que eu vou falar se o fulano, olha como que ele é? Mas o devocional nos explica que o Senhor, que Cristo faz a parte dele. Então, o nosso dever é anunciar. E o Senhor, o Espírito Santo, Cristo, vai trabalhando ao coração através daquela mensagem já anunciada por nós, né? E aí, e o nosso devocional de hoje, né, focando de hoje, fala isso. Então, não dá pra gente falar do que a gente não conhece. Então, como falar uma mensagem de Cristo, a mensagem da cruz através da palavra de Deus, desse amor que nos constrange, se a gente não conhece? Então, há uma necessidade da gente se aprofundar em conhecer o Senhor, em conhecer a palavra dele, estudar sobre ela, saber o que ela diz, para quando a gente for anunciar, a gente anunciar com base nos ensinamentos de Cristo e não nas nossas próprias convicções. Amém, meus irmãos? Então, que nós sejamos essa verdadeira igreja aqui, que mostra Cristo, que leva Cristo ao mundo,
sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma pretensão em ter nada de volta, sem achar que nós é que vamos fazer outra parte, não. A nossa função, então a minha e a sua responsabilidade é levar esse amor, levar esse plano de salvação para conhecimento de todos e deixar e orar que o Espírito Santo trabalhe os corações de todos aqueles que a gente vai anunciando essas boas novas. Amém? Então eu gostaria de que você orasse comigo. Nós temos aqui um motivo de oração que o pastor Joel coloca, que é que tenhamos mais amor e menos julgamento para com os perdidos. Porque às vezes a gente, como igreja, acaba pegando um papel, pegando algumas atribuições que a gente acha que é nossa e não é. Não estamos aqui para julgar ninguém. Qual a nossa função? Pregar, amar, levar Cristo ao Senhor, levar esse amor. Então que fique isso, se você ou eu estamos abrindo a boca mais para julgar, mais para falar do que para levar a mensagem, alguma coisa está errada em nós. Então a gente precisa fazer esse caminho de conversão, olhar para a palavra do Senhor, conhecer ela e entender que nós temos uma missão, que nunca foi e nunca será julgar, e sim ministrar na palavra do Senhor. Amém? Então convido você a orar comigo. Senhor Deus, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Pedimos que o Senhor olhe para dentro de nós, venha nos moldar, nos sondar, para que aonde estivermos, na escola, em casa, com os vizinhos, os lugares menos improváveis, Senhor, que venha passar pela nossa cabeça, que até nesses, em todo o tempo, nós sejamos um instrumento, um vaso cheio da tua mensagem, Senhor, cheios do teu amor, Senhor, para sempre nós pregarmos o Senhor por onde nós estivermos, anunciarmos essa mensagem, essa boa nova, esse plano de salvação que o Senhor tem, o que o Senhor fez, Senhor, para todos nós. Então, Senhor, que nós sejamos um instrumento usado por Ti para fazer e cumprir o Teu ID, Senhor, por onde estivermos. Abençoe os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz, meu irmão, que Deus abençoe você.